Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial, mais um capítulo de orientações aqui acerca dos recursos do Bestlock. O capítulo de hoje versa sobre o cadastro de insumos, tá? Então ele está ligado à série de tutoriais aqui do módulo de estoque que a gente apresentou em relação ao recurso de compras, né? A função pedido de compra. E a gente vai estar falando hoje sobre cadastro de insumos, certo? Possivelmente você já tenha visto o tutorial de como fazer pedido de compra de insumo, e lá nós citamos, né, eu falei que é importante que o insumo já esteja cadastrado. Então, da mesma forma que a gente precisa ter o item cadastrado, um item de locação, para poder fazer um pedido de compra de um item de locação, a gente precisa ter o cadastro, o insumo cadastrado para poder comprar esse insumo, certo? Bom, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma breve explicação para que seja compreendido a movimentação desses estoques, porque a gente está falando todos esses assuntos aqui giram em relação ao entorno do controle de estoque. Então a gente tem dois tipos de estoque, na verdade, dois controles que a gente precisa fazer. Um é o controle de estoque dos itens de locação, que são os materiais que vão e voltam por conta do processo do objeto de negócio. E nós temos os insumos, que são aqueles materiais que vocês consomem, sejam internamente, por uso próprio, material de expediente, material de higiene, esse tipo de coisa, que efetivamente vocês podem controlar a partir de agora no sistema, ou são materiais que vocês usam para personalizar, como a gente chama, o processo de locação, e aí existe todo um módulo de produção que a gente citou nos tutoriais, e também tem tutorial específico para controlar isso, tá? Mas então, assim, ó, vamos entender insumos. Para entender esses insumos, eu quero fazer essa explicação breve sobre como essa movimentação do insumo acontece. Então vamos lá, na sequência o do fluxo de processo, como a gente sempre gosta de explicar. Quando você faz um pedido de compra, né, você diz que está comprando insumo, e aí lá dentro do fluxo de compra, você diz que aquele material, que aquele pedido que tem um material relacionado a insumo foi atendido, ele vai automaticamente somar no seu estoque. Então, o estoque de insumos vai aumentar. Como a gente fez o exemplo aqui, eu vou ter uma alimentação aqui, eu vou ter a entrada no meu estoque, no meu estoque de insumo. E como que eu vou dar saída desse insumo? Eu vou estar deixando o link também para vocês, que vocês vão fazer requisição de insumos. O conceito que a gente tem é de gasto de insumo por requisição de material, ou seja, vocês devem ter um almoxarifado, um departamento, um local, onde esses insumos ficam devidamente armazenados, devidamente deve ser controlado, deve ter responsáveis sobre esses almoxarifados, pode ser mais de um inclusive, e com isso, para que esse material seja retirado de lá, é feito um lançamento de uma requisição. Então, na verdade, ele requisita o material almoxarifado e a partir desta requisição é que a gente dá saída no estoque. Então, eu vou dar para vocês o exemplo, eu vou fazer um tutorial especificamente da requisição, ou seja, dando saída. Então, eu só fiz essa explicação para que vocês entendam o conceito da movimentação do estoque de insumos. Mas já visto que eu quero mostrar para vocês agora o cadastro desse insumo. Muito bem. Entendido isso, o que nós temos? Os insumos eles são classificados por uma tabela de grupos. Vocês podem definir os grupos, quantos grupos houver necessidade, e dentro de cada grupo vocês vão cadastrar, né, esses insumos para que vocês possam manter o devido controle. Uma coisa importante é entender algumas características aqui em relação ao cadastro de insumos. Como eu comentei, lembra que a gente tem o módulo, se você usa, se você tem locação personalizada, se você pinta o seu mobiliário, se você reveste o seu mobiliário, se você faz algum tipo de produção, se você trabalha com toldo, cenografia, você trabalha com algum tipo de produção, você converte, você tem de certa forma uma manufatura, você pega alguns produtos que estão em um determinado formato, você converte eles, é como se fosse uma indústria, e você transforma esse produto e faz a locação. Você não vende necessariamente, você faz a locação, mas você faz essa locação de uma forma personalizada, ou seja, você não aluga o material da forma que você compra ele, tá? Então, se você tem esse negócio, se o seu negócio, na verdade, tem essa derivação, essa facilidade ao seu cliente, é importante você conhecer o módulo de locação personalizada, ou seja, uma função adicional do Bestlock que ajuda você a todo um processo de formação de preço e também ao processo produtivo, tá? Então, se você tem isso ou não, se você só quer controlar, se você tem insumos
e você precisa controlar esses insumos. O gasto interno, por exemplo, você pode usar o módulo de compras associado ao estoque, de forma opcional também, e vai fazer uso deste cadastro de insumos, tá? Então, esse cadastro de insumos tem essas características. Aqui você, obviamente, pode, ao cadastrar, você vai dizer se ele está ativo ou não, e você vai dizer se aquele grupo que a gente está criando aqui, ele faz parte do processo de personalização do seu material. Então aqui a gente tem um exemplo, uma base de teste que faz entender isso de forma mais clara. Então, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, EPI, que são materiais que vocês precisam fornecer para o seu time, e esses materiais precisam ter controle de estoque, esses materiais não fazem parte do processo de personalização dos itens de locação. Eles jamais vão aparecer lá. Então você coloca este grupo e diz que não vai ter personalização, não vai usar no módulo de personalização. Né? Ao passo que, por exemplo, a gente tem aqui forração, esse grupo forração, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem carpetes, por exemplo, esse grupo forração faz parte dos meus critérios de personalização, das minhas possibilidades de personalização. Se eu for olhar, por exemplo, aqui, vou pegar um outro tecido, ó, tecido corino, ó, tecido camurça. Todos esses tecidos aqui são derivações de personalização que você pode fazer na hora de usar esse módulo personalizado, tá? Então, basicamente, você tem que identificar se você usa personalização, você precisa dizer se esse grupo que você criou vai fazer parte do módulo de personalização ou não. Tá? Se você não usa, tanto faz você colocar sim ou não aqui, porque você acaba não usando, então não vai fazer diferença. Bom, dentro de tapeçaria, por exemplo, vamos pegar o grupo higiene aqui para dar um exemplo prático para quem não usa personalização. Então, o que a gente tem aqui? Dentro do grupo higiene eu tenho vários itens. Então, aqui eu tenho ácido, água sanitária, vários produtos que são cadastrados. Para cadastrar, como a gente usa nos outros módulos, nas outras interfaces, você tem aqui uma lista onde você dá o mais e você vai preencher esses campos. Né? Eu não vou fazer essa passo a passo aqui, porque já foi ilustrado em outros tutoriais, mas eu vou explicar cada um desses campos para que vocês entendam. Então, basicamente, quando vocês dão mais aqui, ele já vem no grupo que você está selecionado. Né? Eu vou cancelar aqui essa inclusão. E aí, basicamente, o que você tem que informar, se está ativo, então em algum momento você pode inativar aquele insumo, se você não usa mais. Aqui, da mesma forma que você disse que o grupo fazia parte do processo de personalização, você pode dizer se aquele insumo vai aparecer no processo de personalização, porque você pode ter alguns itens aqui que pertencem a um grupo que vai aparecer na personalização, mas o item, o insumo especificamente, não é necessário que apareça. Tá? Então aqui a gente tem uma descrição resumida e uma descrição completa. Essas duas descrições aqui, elas normalmente são utilizadas quando a gente usa personalização, porque a gente precisa ter uma descrição do fornecedor, a descrição original, e às vezes uma descrição proprietária da empresa de vocês para caracterizar o produto de forma mais amigável. Então você tem aqui duas descrições que você pode colocar. A unidade, que você vai controlar esse estoque, no caso aqui a gente colocou unidade, litro, peça, quilo, aí vai ser a unidade daquele produto, né? A unidade que você conta o seu estoque, isso que é muito importante. Quando você fizer a contagem, quando a gente tem aqui, por exemplo, uma quantidade de estoque, aqui a gente está vendo que nós temos 1.100 copos descartáveis. Então, aqui você está contando unidades. Se você usar em dúzia, esse número vai estar representando que seriam 1.100 dúzias, tá? Então é sempre importante estar atento à forma que você controla. Lembrando que você vai fazer a requisição neste formato aqui, ou seja, então quando você requisitar o material, você requisita na sua unidade de armazenamento. Então você não pode comprar em dúzia e requisitar em unidade, ou vice-versa. Isso não é possível. Então, se você compra em dúzia, o seu funcionário, o seu colaborador, quem vai fazer a requisição depois, vai retirar do estoque em dúzia. Você não pode pegar meia dúzia, não pode pegar 6 no caso. Tá? Aqui é o índice, esse campo índice aqui tem a ver com o processo de personalização. Então, para quem não usa personalização, ele despreza, é só colocar 1. O valor de venda, o valor, na verdade, de mercado dele, o valor de depreciação do estoque, ou seja, o valor que ele vale no seu estoque, e o próprio estoque, tá? Ou seja, a quantidade.
Tá? E o mínimo, se você quiser ter uma quantitativo mínimo para aquele item, então eu quero ter no mínimo 500 unidades aqui, para garantir estoque mínimo também, depois você vai ter os relatórios que você vai conseguir extrair isso. Tá? Bom, com essa informação, o que você tem aqui? Se você clicar 2 vezes, a gente tem, na verdade, aqui o processo o histórico da movimentação do estoque. Então aqui a gente não está conseguindo fazer nenhum tipo de lançamento, porque esses lançamentos, como eu mostrei no pedido de compra, são alimentados pela nota fiscal de entrada, ou seja, a partir da confirmação da compra, e são retirados do estoque, a saída é feita a partir, por exemplo, de uma requisição, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Então a gente pode pegar e fazer na sequência a requisição desse copo para vocês verem como funciona esse cadastro sendo feito dessa forma. Tá? No outro tutorial a gente usa esse produto exatamente para que vocês consigam ter a sequência. Um outro produto também fica fácil de entender. Na sequência, o que mais que vocês devem compreender aqui? Sempre que vocês têm essa lista montada, é através desta lista aqui que vocês conseguem, né, efetivamente fazer os pedidos de compra. Então você precisa ter os insumos cadastrados aqui para vocês fazerem as compras desses insumos. Tá? Por fim, aqui você tem um objeto de pesquisa, se você quiser pesquisar um determinado insumo, mas efetivamente você não sabe qual é o grupo que ele está, não tem problema, você clica o botão da direita aqui, pesquisa de insumo e vem a pesquisa. Então se a gente colocar, por exemplo, um copo, ele vai trazer tudo o que tem a palavra copo, descartável. Ó. Então, copo descartável. Ele já me posicionou no item, né? E, obviamente, já associou qual é o grupo que eu tenho aqui. Botão direito, se eu pegar, por exemplo, aqui sei lá, um lixa, ó. Então aqui eu tenho já a lixa e está dentro do grupo pintura, certo? Então é a partir desse cadastro que vocês montam, que vocês listam os insumos de vocês e com esse cadastro é que vocês vão fazer a alimentação do pedido de compras, certo? Com isso a gente termina esse tutorial, essa explicação. O próximo link, o próximo tutorial eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a requisição para dar saída desses insumos do estoque do almoxarifado, ok? Mais uma vez, muito obrigado, comentem o vídeo, façam suas perguntas, deixem aqui seu relato, suas experiências, se vocês estão conseguindo usar, se vocês têm alguma dificuldade, sugestões são sempre bem-vindas, ok? Até breve e muito obrigado pela atenção de todos.